Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje vai falar sobre um ato de respeito a você mesmo, de amor pelo próximo, de carinho pela humanidade. Isso faz referência a uma decisão pessoal, a de doar a medula. Você já pensou nessa possibilidade? Sabe quais seriam os procedimentos corretos? Quero tratar desse assunto com duas pessoas especialistas no tema. De início, eu falo aqui com o Dr. Evandro Sec, que é hematologista, pertence ao Hospital Pio XII em São José dos Campos, especialista nessa área e ele é dedicado a esse tipo de trabalho há muitos anos. Depois eu falo com a Júlia Moraes, da ONG Grupo de Apoio Amigos da Medula, de Taubaté. Essa é uma entidade voltada justamente para conscientizar as pessoas da importância de deixar a sua contribuição por um mundo melhor, por pessoas mais saudáveis. Daqui a pouco eu falo com a Júlia, mas antes quero tratar contigo, doutor Evandro. As pessoas estão mais atentas ou ainda estão sofrendo mais as consequências de um diagnóstico de câncer? A pessoa recebe aquele diagnóstico, procura o médico, ou a sua função muitas vezes é dar essa notícia, que nem sempre é tão agradável assim. Hoje a medicina avançou bastante, mas ainda assim o impacto é muito forte, não é? Sim, em primeiro lugar, bom dia ao telespectador, agradeço o convite. São notícias muito duras para a gente, mesmo com anos de profissão, horas de voo. Não é fácil você dar uma notícia dessa, mas hoje nós temos possibilidades muito maiores de terapias curativas ou de melhora de qualidade de vida por anos. Nessas doenças que nós chamamos de neoplasias, né, o nome técnico para uma doença maligna. E então, embora a notícia seja uma coisa difícil de ser dada, você hoje consegue oferecer ao paciente muito melhores condições do que 10, 15 anos atrás. E quando que o diagnóstico é esse que faz a necessidade da doação da medula? Que tipo de câncer? O câncer no sangue? Exatamente. O transplante hoje ele é indicado basicamente para as leucemias, para algumas outras doenças malignas do sangue, os linfomas, o mieloma múltiplo, e também tem algumas indicações em doenças genéticas, congênitas, alguns outros tumores não ligados ao sangue. Mas basicamente o carro-chefe são as leucemias agudas. Vamos deixar bem claro para o nosso telespectador que de repente pode até ter alguma dúvida a respeito da diferença entre medula óssea, medula espinhal. Como é que é isso? Quais são as diferenças básicas? Essa é uma boa pergunta, porque essa confusão nós notamos que todo mundo faz. Né? A medula espinhal é um cordão nervoso que corre por dentro do canal vertebral, nas costas, né? Nós temos a coluna vertebral e dentro dela você tem a medula espinhal, que seria como se fosse uma central telefônica. Ela direciona os estímulos para todos os nervos do corpo, controla os movimentos da mão, do pé, enfim. A medula óssea é o que a gente poderia chamar de tutano, quando você tem um osso humano ou bovino, enfim. Aquele líquido escuro que tem no osso, aquilo é a medula óssea, aquilo é a fabriquinha do sangue. É dali que sai o sangue é feito ali. Né? As 3 células do sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Aí como é que é feito o transplante? O que significa tecnicamente o transplante? Ao contrário de transplantes de fígado, coração, rins, o transplante de medula não envolve uma cirurgia onde eu retiro um órgão de uma pessoa, não vou mexer nas costas dela porque lá é medula espinhal. Eu, na verdade, eu vou retirar uma amostra, uma quantidade desse líquido do osso. E isso como é um órgão líquido, ele é infundido pela veia do receptor. Então não envolve cirurgia nenhuma. Às vezes a gente lê em jornais, o jogador foi submetido a uma cirurgia de transplante de medula, isso não existe. Não existe. A medula cirurgia. É líquida, ela é feita uma infusão, como se fosse uma bolsa de sangue. Parece uma doação de sangue? Exatamente, até a cor é parecida, é vermelho escuro. Se eu chego lá, estendo o braço, em vez de doar sangue, eu posso doar a medula espinhal dessa maneira? É isso? Não, para o receptor, ele vai receber como uma bolsa de sangue. Tá. Para o doador, ele pode doar a medula de 2 formas diferentes. Ele pode coletar através do sangue periférico, um procedimento que a gente pode falar um pouquinho depois, chamado aférese, como ele pode coletar diretamente do osso, no caso seria o osso do quadril, mas sob anestesia, é um procedimento tranquilo, indolor. Eu acho que é aí que está o problema, aí que está o desconhecimento das pessoas. E daí a consequência, o consequente medo de passar por uma coisa. Eu jamais vou doar minha medula ou coisa parecida. Se a gente parar para observar, não é tão complicado assim. Eu fico imaginando que essa aférese, você falou agora, Isso. Como é que é esse procedimento? Vamos deixar bem claro para facilitar ao nosso telespectador compreender que a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina e a nossa ajuda pode ser imediata. A gente pode fazer isso em vida. A coleta de aférese é muito simples. A medula óssea, sendo um órgão líquido que produz sangue, você pode
oferecer ao doador uma medicação que vai mobilizar um aumento da produção de sangue e da célula-tronco, a popular, famosa célula-tronco. Essa célula-tronco, ela, em grandes quantidades, após o estímulo de um medicamento, ela migra para o sangue. E dali, o que eu preciso é da célula-tronco, na verdade, para fazer o transplante. Então eu submeto esse doador a um procedimento muito simples, onde eu coleto sangue de uma veia, de um braço, passa por uma máquina, ela separa a célula-tronco, esse é o procedimento de aférese, e pelo outro braço eu devolvo o sangue do doador, tendo retirado seletivamente a célula-tronco. Então ele não sofre prejuízo, não tem problema nenhum para ele. E mesmo quando eu faço a coleta convencional do osso ilíaco e não da coluna vertebral, não tem cirurgia nenhuma. A pessoa tem medo de ficar deitada na maca lá. Ela fica deitada na maca, sim, mas ninguém vai operar. É uma punção, como se fosse uma injeção. Então, é um procedimento feito com uma agulha própria, sob anestesia. O doador não sente nada, na verdade. E no dia seguinte vai para casa. E quem é que necessita da doação desse produto que sai do corpo em benefício a alguém? Quem é o necessitado? Então, como eu disse, são esses pacientes principalmente portadores de leucemias agudas, algumas outras doenças malignas do sangue, o linfoma, o mieloma, aplasia de medula, que é uma situação onde a medula para de funcionar, muitas vezes não se sabe o porquê, nós investigamos a causa, mas são doenças graves, né, realmente, que você muitas vezes não tem outra opção de tratamento. A quimioterapia para uma leucemia, ela nem sempre é curativa, ela consegue induzir o que a gente chama de remissão, um controle. Mas a chance de você ter uma recaída é muito grande com o tempo. E o transplante é uma medida curativa. Olha, eu vou interromper agora esse bloco, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar sobre essas questões todas, porque é muito interessante nós entendermos qual é o processo pelo qual a doença atua no corpo, para a gente poder entender a importância de um trabalho de doação de medula para ajudar a tornar o outro com uma vida muito mais confortável. Daqui a pouquinho, de volta. Até já. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, falando hoje sobre um tema muito importante, que é essa capacidade de você ser um doador. E no caso é doador de medula, e eu falo sobre esse assunto com o Dr. Evandro Seck, que é um hematologista que tem larga experiência nesse tema. Quem é que pode doar, doutor? O doador de medula, ele basta que ele tenha um bom estado de saúde, não tenha doenças transmissíveis pelo sangue, infecções, hepatite, HIV, não tenha nenhuma doença maligna e esteja ali com a faixa etária entre 18 e 55 anos de idade. E qual é o grau de compatibilidade? É necessário que haja isso ou o fato de eu doar a minha medula, ela vai ser imediatamente aceita no corpo do receptor? Não, vai ser feita a coleta de uma amostra do teu sangue, uma vez que o sangue sai da medula, pelo sangue eu sei a sua tipagem medular. Isso vai para um cadastro nacional, um banco de dados, e como, diferentemente de outros órgãos, a medula raramente é compatível, a chance de você ter uma pessoa aleatoriamente compatível com você é de 1 para 100 mil, e entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe de 1 para 4, ou seja, 25%. Então, muitas vezes você se inscreve e não é chamado ao longo dos anos. A chance é pequena. É por isso que nós temos que ter um grande número de doadores. Porque você tem uma chance de compatibilidade aleatória de 1 para 100 mil. É por isso que eu estou falando que já nós vamos falar sobre essa questão do cadastro. Por isso tem uma ONG em Taubaté que trabalha exatamente com isso. Vai ser o assunto trabalhado no nosso próximo bloco. Mas com relação a quem necessita, as pessoas acham que pelo fato de ter um parente com um câncer no sangue e ele quer ajudar, ele pode chegar no Hospital Pio XII, por exemplo, que tem uma parceria com o SUS para poder fazer isso. Isso para os pacientes de São José dos Campos, né? Correto. O SUS, né? Correto. O Pio XII, ele faz a coleta de quem se propõe a ser doador de medula óssea. É o hospital da nossa região que faz isso. Mas o tratamento dessas doenças, hoje nós temos um grupo cooperativo, um grupo grande, atuamos em Guaratinguetá, Jacareí, São José, Taubaté, com uma realmente larga experiência em leucemias e linfomas. Mas a pergunta que eu fazia é a seguinte: eu chego lá porque fiquei sabendo que o meu filho ou minha filha tem um problema e eu quero fazer a doação para ajudá-lo. Eu não poderia fazer tecnicamente isso, que eu tenho que entrar na fila? Exato. Primeiro fila nacional. Não tem fila para transplante de medula, inclusive pela gravidade das doenças, não dá para... não dá para esperar. O que você tem é uma chance de compatibilidade que não é tão grande. Por exemplo, um paciente tem uma doença dessas, ele tem uma chance de 25% de ser compatível com o irmão. Mas ele não é compatível com os pais. Porque ele tem uma carga genética que veio 50% do pai e 50% da mãe. Então, no máximo, ele é 50%.
igual ao pai. Então ele não é compatível. E para o transplante de medula, a compatibilidade tem que ser grande. Ela tem que ser realmente próxima de 100%. Tá, mas a dúvida é assim, se eu descubro que meu filho está com isso e vou para o hospital, eu posso ali na hora, se eu quiser, fazer a teste de compatibilidade. Sim. E aí minha medula ser imediatamente utilizada para o meu filho. Não. Sem esperar na fila. Não, ela não será porque não será compatível. Tá, mas se for compatível, por exemplo, irmão ou coisa parecida? Irmão, sim. Irmão é muito rápido. Irmão é rápido? Irmão é rápido porque se você detecta a compatibilidade, ele é o doador de preferência, é o irmão. Os pais não são compatíveis em geral. Embora hoje haja centros que façam o transplante usando a medula dos pais, que se chama de transplante haploidêntico. Muda algumas doses de medicamento, algumas abordagens pré-transplante, mas já está se tornando viável. E qual é o grau de eficácia desse tipo de trabalho? Se você considerar, Branches, que as leucemias agudas são doenças que, se você não trata rapidamente da forma correta, são fatais, e em geral se indica o transplante numa recaída, você tem um grau de eficácia de 60% a 70%. É um procedimento complicado, mas ele é curativo numa boa parte dos casos. E como é que é a abordagem, que tipo de trabalho? Tem que ser um pouco psicólogo também, né, na hora de trabalhar com a família a questão da notícia, né? Completamente, porque aquilo durante um período da vida do paciente, e por que não da sua família, claro, vai modificar muito a rotina deles. Claro. Eles vão ter que se dedicar durante alguns meses, de uma forma ferrenha, a seguir o tratamento rigorosamente, são consultas frequentes. A chance de cura é alta desde que a adesão e o entendimento da família e do paciente sejam bons. Ele tem que entender. Gostei do que você disse agora, a chance de cura é alta. Exatamente, hoje é alta, não era 30 anos atrás. Desde que eles cumpram uma série de disciplinas. E entendam, eles têm que entender, porque você combate melhor o inimigo quando você conhece o inimigo. Ah, perfeito. Então nós somos muito claros com a família, e hoje tem que ser assim, não é? Você trabalha com estatísticas, então você tem que orientar, responder realmente com números e motivar. E qual é o grau de eficácia desse tratamento no caso da criança com leucemia? A criança, os pais sofrem mais porque é o bebezinho, é a criança pequena, mas a criança tem uma chance de cura ainda maior. O sucesso do tratamento de uma leucemia numa criança, dependendo do tipo, chega a 90%. Então, apesar se você gerar temporariamente um transtorno para a criança e para a família, as chances ainda são bem maiores do que no adulto. E como é que fica a questão da quimioterapia? Continua sendo necessário se fazer ou coisa parecida? Sim. É necessário porque para você chegar num transplante, a doença tem que estar sob controle. Você sabe que ela pode recair, então você indica o transplante para consolidar o tratamento. Porque só a quimioterapia, isoladamente, ela cura um pequeno percentual apenas dos casos. E qual é o tempo de tratamento? Essa é uma pergunta difícil porque quando se fala em leucemia aguda, você envolve aí 40, 50 entidades clínicas diferentes. E cada uma tem um prognóstico, um esquema terapêutico que pode variar que é uma entidade de 3, clínica? 6 meses. Perdão pela forma técnica, mas são 40, 50 formas diferentes de doença, na verdade. Leucemia aguda é um termo genérico. Entendi. Você tem doenças muito diferentes sobre esse mesmo termo. E cada uma você tem um tempo de tratamento que varia de 3, 4 meses até 2 anos. Né? Então é muito heterogêneo, você tem que individualizar cada caso. Evandro, suas explicações foram muito importantes para a gente, contextualizar a questão da leucemia, do câncer e da importância fundamental do atendimento rápido para que se faça a abordagem correta e a chance de cura seja maior. E para isso, a sua fala de que a lista de doadores seja grande é muito importante. Eu te agradeço muito a sua presença aqui, esses esclarecimentos, e logo mais estamos voltando aqui no terceiro bloco para falar sobre essa ONG de Taubaté que cuida dessa divulgação, da conscientização para aumentar essa lista de doadores e ampliar as chances de cura e de um conforto maior de vida para quem sofre essa doença. Daqui a pouco, até já. Participe. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade falando da doação de medula, algo muito importante que você pode fazer hoje, amanhã. É só procurar o Hospital Pio XII, que me parece, o hospital que hoje faz parceria com essa ONG, da qual vamos falar agora. E aqui está a representante dela, que é a Júlia Moraes. A ONG se chama Grupo de Apoio Amigos da Medula. Isso mesmo. De Taubaté. Quando que começou essa ONG e por quê, Júlia? Bom dia, primeiramente a você, beijo para todos, obrigado pela oportunidade. Essa ONG, ela surgiu agora de 2009 para cá. E eu já fazia um trabalho de voluntário, né, de coletas de medula, incentivo à doação da medula óssea. E o trabalho ficou meio assim que parado. E eu tomei a iniciativa de continuar, né,
com o incentivo à doação da medula óssea aqui na região. Houve, inclusive, uma novela, que eu nem me lembro qual novela que era da Rede Globo, que fez o trabalho de medula, doação de medula, foi muito forte. Inclusive, nós tivemos aqui um vanguarda da comunidade, com o Dr. Fernando Calera, que é parceiro do Dr. Evandro no Hospital Pio XII, exatamente porque levantou-se uma grande lebre a respeito da doação de medula e houve um crescimento enorme no volume, no número de doadores. E vamos resgatar isso. Por que não resgatar isso de novo, né, Júlia? Com certeza, assim, resgatando também a importância desse trabalho aqui na região. Porque, na verdade, aqui entre as 39 cidades, realmente não tem um incentivo mesmo, verdadeiro, para esse tipo de trabalho. Que é desde das informações corretas, né, que o Dr. Evandro passou, e também incentivar a pessoa que chega à conclusão da importância de ser um doador. As pessoas sabem que doar sangue não é algo tão complicado assim. Só chega lá, passa por uma anamnese, por uma avaliação, por uma entrevista, faz a sua doação. Nós mesmo, aqui nos nossos telejornais, deixamos bem claro a facilidade com que isso pode acontecer e todos os procedimentos necessários. Da mesma maneira, por que não a doação de medula? É um procedimento simples, como o Dr. Evandro acabou de falar, e com um impacto muito marcante na qualidade de vida das pessoas. Porque assim, o que eu mais reparo é no interesse das pessoas, mas o que mais bate de frente com as pessoas realmente são as dúvidas. A dúvida ainda, nossa, prevalece. E qual é a maior dúvida de quem te procura para tratar desse assunto? É isso que está, Branches. As pessoas acham que vão ficar com alguma sequela. E não tem sequela nenhuma, não tem nada assim que possa vir a ser prejudicial à saúde do doador. E eu costumo de falar sempre para as pessoas que doar medula óssea é muito importante, como a doação dos órgãos, tudo. Mas assim, doar medula óssea, você vai ver o resultado da sua doação. Você está fazendo isso em vida. Em vida. Em vida. O pessoal acha que doou só depois que morre. Não é só depois que morre. Não, de maneira nenhuma. Dúvida boba também, que parece boba, mas nessa hora é importante lembrar. Não precisa morrer para fazer a doação. Não, de maneira nenhuma. Você vai fazer. Você vai fazer e vai ver a melhoria. Vai ver o resultado de você ser o doador e salvar aquela pessoa que necessariamente está precisando com urgência. Como é que é feito o cadastro? O cadastro ele é simples, né? É feito uma coleta de 5 ml de sangue, né? E ele vai para um único banco para os testes de HLA. Ele vai fazer esse teste da compatibilidade do doador para o paciente que tem a necessidade. E, assim, o teste é feito total, é fechado, né? Esse é um único banco de doadores no Brasil, o Redome. E é para lá que vai todos os cadastros feitos em qualquer lugar do Brasil. E, assim, chegamos a 1.300.000, quase 1.400.000, mas eu costumo falar, não é só um que faz, são várias pessoas de boa vontade que fizeram chegar a esse número de 1.300.000. A pessoa que faz uma doação pode fazer uma segunda vez? Não necessariamente, porque uma vez feito o cadastro, fica por 10 anos registrados, entendeu? Então, por isso que é interessante de 18 a 55 anos, colocando aqui também que as doenças, né, infecto-contagiosa, a pessoa não pode fazer doação, mas assim, não tem importância de horário para ir fazer, tanto é que as campanhas são feitas das 9 às 17 horas, para aquelas pessoas que trabalham de manhã e à tarde, as que trabalham à tarde e de manhã. Então, é um trabalho voltado mesmo para salvar as vidas, entendeu? Sabe qual é a minha dúvida? A pessoa pega e decide doar. Vamos imaginar, eu decidi doar, vou lá no Hospital Pio XII. Né? Aliás, deixa eu falar o telefone do hospital. O telefone do Hospital Pio XII para quem quiser fazer a doação. É assim que eu posso fazer isso, assim, Júlia? Pode é o 3928-3300, está aí o telefone no ar. 3928-3300, Hospital Pio XII, em São José dos Campos, código de área 12. A pessoa vai lá, marca o horário e faz... Não necessariamente nem precisa marcar. É só ver, né, a disponibilidade dela e estar agendando, agendando, fazendo a comunicação. Isso, aí vai, faz a sua doação, deixa lá. Aí já está cadastrado no Redome. Fazendo a coleta de 5 ml, já vai direto para o banco de dados. O banco de dados nacional. Banco nacional. Isso. Tá, minha dúvida é essa. A pessoa chega a decidir fazer isso voluntariamente, vou lá e faço. Dali a um mês, descubro que alguém da minha família precisa. Um irmão está com esse problema e eu sou compatível. Eu posso fazer uma segunda doação? Essa é a questão. Não, não pode. Você já está uma vez registrado, o registro já ficou no Redome por 10 anos, para ver a compatibilidade de você fazer o transplante. Aí fica a critério médico, né? De estar vendo juntamente com o Redome a possibilidade dos testes ter dado compatível para fazer o transplante. Essa compatibilidade é algo importante. Importantíssimo. Para se fazer, né?
E se houver compatibilidade, outros testes serão necessários para se fazer? Isso, daí tudo isso fica a critério médico. Então a gente passa as informações da ONG, como é feito, né, direitinho, e o médico vai avaliar as condições do paciente e as condições do doador, para serem feitos esses transplantes. Como é que a ONG Amigos da Medula está fazendo para divulgar os seus trabalhos? O GAAN, ele tem assim, na verdade nasceu da boa vontade de todos os voluntários, né, que estão participando comigo desde 2007, mas que o trabalho surgiu para colocar a ideia de colocar isso em prática no cartório. E a gente, assim, é somente a boa vontade de quem quer ajudar. Porque eu conheci várias pessoas interessadas no assunto e que tinham dúvidas, e que a gente foi, né, criando projetos de lei em cada cidade que vai de incentivo à doação da medula óssea. E também com o apoio de algumas pessoas, empresas que ajudam, né, a gente trazer esse hemocentro de outra região, porque a gente, na verdade, não tem teste de HLA aqui na nossa região. Uma das questões da ONG é trazer para cá, com a parceria com os 2 hospitais, que um é o Frei Galvão, que se disponibilizou em Guaratinguetá, que se disponibilizou desde a primeira vez em ajudar a ter esse laboratório de teste de HLA lá, e para isso que a ONG está lutando. E o Hospital Pio XII, que já tem o transplante, que já faz o teste, para ajudar também para a gente ter aqui na região. As pessoas que estiverem interessadas, Júlia, podem consultar pela internet o site amigosdamedula.org.br. O que vão encontrar no site? As informações corretas, projetos, né, que estão sendo feitos, sancionado em Brasília também, a Semana do Incentivo à Doação da Medula Óssea lá. E a gente acompanha esse critério de lá para cá, incentivando todas as cidades a estarem participando com a gente. Parece que Pindamonhangaba, por exemplo, tem um projeto de lei agora que garante... Taubaté teve o primeiro projeto de lei, segundo Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Guaratinguetá. Garantindo o quê? Garantindo o incentivo à doação e a mídia, divulgando a parceria, a gente com palestras, informando melhor o paciente e os familiares de como, né, é importante a doação da medula para todos, enfim. Assim como estamos fazendo nesse Vanguarda Comunidade, com certeza, divulgando tá sendo assim, a importância da doação da medula óssea, que você pode fazer, você pode ajudar as pessoas, você pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de alguém da sua família e da família humana, de todos nós, porque a nossa doação pode ser determinante na extensão do tempo de vida das pessoas, né, Júlia? Eu costumo falar assim, né, sempre nas palestras, que de cada 100 mil cadastrados, tiramos um único doador compatível. E, assim, o mais importante não é a pessoa ir lá e fazer a doação de 5 ml. É a importância dela, se ela for chamada, ela fazer a doação. Porque já houve casos entre parentes mesmo, de serem compatíveis e chegar na hora a pessoa desistir. Então, não é quantidade, tá? É qualidade da pessoa saber mesmo que ela está fazendo isso de boa vontade. Para um próximo, ou que ela conheça, seja um amigo secreto ou não, um familiar. Isso sim é o que a ONG faz, né? Conscientizar a importância da doação. E o que nós queremos é que essa ONG cresça muito. Obrigado pela sua presença aqui, viu, Júlia? Obrigada. O Vanguarda Comunidade termina agora. Hoje, você viu que a doação da sua medula não é algo que vai tirar a sua vida. Pelo contrário, ao tomar essa atitude, você deixa o que há de melhor de si para alguém, preservando a sua vida como um grande tesouro. Pense nisso, na possibilidade de se tornar definitivamente importante para muita gente. Visite o meu blog do Abranches, lá no site vnews.com.br. Deixe lá o seu recado, o seu comentário e a sua sugestão. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade. Isso.